perspectiva do Body Dynamic, que chamou a atenção de tanta gente. Foi uma adesão realmente muito grande, isso me chamou de fato a atenção. Meu nome é Andréa Miranda, sou psicóloga clínica, sou professora e coordenadora do Body Dynamic International Brasil e estou muito feliz de estar aqui com vocês falando de um tema que de fato é um tema tão interessante, né? O tema é o apego na perspectiva do Body Dynamic, e a gente sabe que o apego vem sendo estudado por outras escolas, mas hoje eu vou estar aqui falando dele a partir do Body Dynamic. Então, eu gostaria de começar falando que o apego está muito mais presente na nossa vida do que a gente possa imaginar, né? É fácil a gente pensar no apego a partir das relações de dependência e codependência, né? Onde as pessoas dependem, as pessoas envolvidas nessa relação dependem uma da outra e não sabem viver de outra forma. Na perspectiva do Body Dynamic, essa forma de apego ela é fruto de questões ligadas à fase e à estrutura da necessidade que ocorre entre o primeiro mês de vida e 1 ano e meio. E na compreensão do Body Dynamic, embora o apego seja uma coisa muito primitiva, seja a primeira forma de relação do bebê, à medida que ele seja vivido de uma forma insuficiente para aquele bebê, ele vai poder se apresentar junto com os temas presentes nas diferentes estruturas de caráter. Então, um exemplo disso seria quando a gente se agarra às nossas ilusões românticas de que a gente vai encontrar um príncipe, uma princesa encantada, uma alma gêmea, né, que vai nos encontrar e que vai nos fazer felizes para sempre. E aí, quando a gente embarca nessa ilusão, mais tarde, com a convivência, a realidade bate na nossa porta e a gente vê que, Uhum. na realidade, aquele Que eu ideal tenho? romântico em nada corresponde à realidade, né? Que ele e ela é uma pessoa como qualquer outra, com qualidades, com defeitos, e muitas vezes a gente cai lá daquele do monte, da montanha da ilusão, né? Que a gente embarcou achando que aquele era a pessoa perfeita, era a nossa alma gêmea. Então, essa é uma forma onde o apego se expressa a partir da estrutura do amor e sexualidade, né, que acontece numa criança entre 3 e 6 anos, onde um dos temas no precoce, é o romântico. Então, se o apego não foi bem vivido e a pessoa tem questões nessa fase, é possível que o apego se apresente com a coloração do amor e da sexualidade. O outro exemplo é quando a gente se agarra às nossas opiniões, como se fosse quase uma questão de vida ou morte convencer o outro sobre aquilo que a gente acredita, né? Então, esse apego, né, quase como sendo uma questão de vida ou morte, já denuncia que tem algo além, né, de uma simples opinião pessoal, né? Tem uma dependência de que o outro concorde com aquilo que eu estou opinando, né? Então, quando a gente não consegue convencer o outro sobre nossa opinião a partir, né, desse apego manifesto na estrutura do amor e sexualidade, é provável que a gente viva uma sensação interna profunda de ameaça, de insegurança, que vai abalar completamente o nosso ser. Então, essa intensidade, né, onde a gente se apega a um tema, né, das Tá. diferentes estruturas de caráter, né? A gente trabalha no Body Dynamics com 7 estruturas de caráter. E a intensidade como se a gente se agarra a elas, quase como sendo uma questão de vida ou morte, a gente conseguir viver aquele tema, né, com aquela pessoa, isso nos chama atenção e já nos faz pensar nas questões do apego, né? Então, no modelo do Body Dynamic, das estruturas de caráter, a gente trabalha com 7 estruturas de caráter, basicamente. A primeira é a existência. Cada uma dessas estruturas vai ter um tema central, onde aquela estrutura foi vivida. A existência, o tema central vai ser o direito de existir. Depois vem a necessidade, o direito ao ritmo e às necessidades. Depois vem a autonomia, o direito aos impulsos, a curiosidade de explorar o mundo. Depois vem a vontade, o direito à força, à expressão,
intensa das nossas emoções, depois vem amor e sexualidade, o direito de integrar o amor e a sexualidade, depois vem a opinião, o direito a construir, a elaborar e a expressar as nossas opiniões e, finalmente, a solidariedade e performance, o direito de integrar essas duas possibilidades de pertencimento ao grupo, né? Podendo ter uma boa performance e, ao mesmo tempo, continuar pertencendo e também poder viver a solidariedade em outros momentos. Então, é, o que o Bodinamic vem defendendo é a ideia de que o apego, embora seja uma questão muito primitiva, ela pode ser misturada, né, pegar a coloração de temas centrais das várias etapas do desenvolvimento, né? E com isso ele vai ser expresso na vida adulta, nas nossas relações atuais, a partir dessa conjugação. Então, para a teoria do apego, ele vai ser a comportamento, a tentativa da pessoa buscar e manter a proximidade com outra pessoa considerada apta para lidar com o mundo, né? As figuras normalmente de apego são os cuidadores, pai, mãe, tios, educadores, né? Então, já o Bodinamic, acreditando, né, que o apego é, de fato, a primeira fase da nossa capacidade de se relacionar, ele também vem defendendo a ideia de que, sendo a base, ela é a base de todas as outras formas de relações, formas mais maduras, né? Então, começando pelo apego, depois indo para o vínculo. Se o apego e o vínculo acontecem de uma forma satisfatória, né? O bebê, a criança entra na conexão, que é considerada a forma mais madura, né, de se relacionar e ele vai estar acontecendo em fases mais maduras, eu vou estar falando sobre isso, e depois o contato, né? Então, o Bodinamic trabalha com essas quatro formas de relações. Então, vamos falar agora do apego, e a gente, partindo para a origem da palavra apego, em grego significa grudar, colar, né? Então, na perspectiva do Bodinamic, a janela do apego vai se dar entre a gestação e as entre 6 e 8 semanas de vida após o nascimento. O tema aqui é sobrevivência. A criança precisa ser confirmada na sua existência. Essa janela do apego vai coincidir exatamente com a primeira estrutura, a primeira fase do desenvolvimento, a primeira estrutura de caráter, que é a existência, onde o tema central é o direito de existir, né? Nessa fase, né, para o Bodinamic é entre o segundo trimestre de gestação, né, e os 3 meses e o pós-nascimento, uma das coisas que estão em formação desde a barriga é a formação das fronteiras físicas, que para o Bodinamic é a pele, é o que separa o dentro do fora, né? Então, nesse período, já no segundo trimestre de gestação, indo até os 3 meses de vida, pós-nascimento, é o período da existência, a criança vai estar explorando, mas essa exploração sobre as fronteiras físicas vão se estender, né, por mais tempo, né? O tipo de contato entre o bebê e a mãe, no caso na gestação, é um contato misturado, né? E esse contato misturado ele vai se estender no pós-nascimento, com a mãe ou com o cuidador. Ainda na barriga da mãe, né, no útero, para o body dynamic, o bebê já tem uma área pequenininha de centramento, né, considerado um ponto de centramento contido no espaço pessoal da mãe. Existe uma ligação muito forte física e energética entre a mãe ou o cuidador e o bebê. Nesse primeiro início, né, de vida, o ego presente é o ego corporal, que ele está acontecendo entre o nascimento, entre a vida gestacional e é, os 3, 4 anos de vida, né? Nesse universo ego corporal, a linguagem são as sensações, né? Então, desde a barriga da mãe, a criança sente desconforto, conforto, né? E ela vai estar se relacionando com isso, e isso vai se estendendo quando ela vem, né, para o mundo físico. Então, já no útero vai ter a janela do apego, né?
que vai se estender até a entre sexta e oitava semanas de vida, onde a criança está vivendo o apego. A criança, ela precisa ser encontrada no direito de existir, né? Ainda no útero da mãe, ela é sustentada, né, por aquele útero, por aquela mãe, ela é agarrada e ali ela está grudadinha, né, cada vez mais apertadinho dentro daquele útero à medida que ela vai crescendo. Então, essa experiência de estar sendo segurada, de estar sendo sustentada dentro do útero é muito importante para a criança. Ela vai, cada vez mais, a partir desse tipo de experiência, ela vai tendo a referência de ser segurada, de ser protegida no seu direito de existir. Então, ela está lá dentro, segurada, guardadinha, grudada. E aí, no nascimento, o que é que acontece? Ela é desgrudada fisicamente, né? Ela sai daquele ambiente aquoso e vem para esse ambiente físico e ela vai ter um susto, né, com essa passagem. E qual que vai ser a primeira reação dela? O primeiro impulso dela e vindo do instinto é o impulso de agarrar, né? Então, o bebê recém-nascido, ele tem esse reflexo de preensão palmar e também nos pés, plantar, né? Onde, a partir do instinto, ele agarra, né, no dedo, naquilo que a gente oferece, com tanta força, e é uma força instintiva, que é possível até levantar ele a partir dessa apreensão. Na compreensão do Bodhinamic, essa forma de se segurar, de se agarrar tanto com as mãos como com os pés, com tanta força, e a partir do instinto, significa a força instintiva da criança de se agarrar à própria vida, né? Então, o Bodhinamic valoriza esse impulso, né, instintivo desse lugar, né? É a expressão daquele bebê se agarrando à própria vida. Esse comportamento instintivo também vai aparecer nos animais, a gente vê com muita frequência nos macacos, né? O macaquinho recém-nascido agarradinho ali na mãe macaca, que vai se movimentar, que salta de um galho para o outro, o bebezinho está lá agarrado, né? Acoplado nela, né? E ali, quando a mãe para, ele vem mamar, e dali ele dorme, e dali ele fica, e se não for dessa forma, ele vai morrer, né? Então, essa resposta instintiva de se agarrar tem essa importância vital, né? E essa leitura, né, de que o bebê está se agarrando à própria vida, né? Então, isso vai estar acontecendo justamente na fase do apego, onde o significado é o grudar, o se agarrar, o colar. O pertencimento começa no apego. Nessa fase inicial, a criança precisa ser encontrada pelo seu cuidador, de uma forma que ele lhe ofereça segurança, garantia, bem-estar, inicialmente dentro da barriga e depois aqui fora da barriga. O papel do cuidador, né, nesse período, é garantir a existência daquele bebê. Nós precisamos encontrar o bebê passando a seguinte mensagem energeticamente: eu estou aqui para você, eu vou proteger você, eu vou cuidar de você, eu te amo. Você é um ser maravilhoso, né? É um ser iluminado, físico, emocional, energético, espiritual, e eu estou aqui para dar minha vida por você. Eu te amo, eu estou aqui para você. Então, à medida que a criança vai vivendo essa mensagem, vai recebendo essa mensagem, ela vai se sentindo amada, ela vai se sentindo protegida, ela vai se sentindo pertencendo. O processo de pertencimento vai começar no apego. O apego é sobrevivência, o apego é a sensação interna de segurança. O apego é fundamental e vai ser realmente básica para todas as formas que vão se seguir após esse primeiro momento. Quando tudo vai bem, a criança vai se sentindo segura, vai se sentindo pertencendo, e essa sensação de segurança é interna, é instintiva, não é racional, não é cognitiva, é instintiva. Ela cresce com a sensação interna de segurança, uma sensação constante de segurança, independente do que esteja acontecendo na vida dela, muito profunda, intensa, porque é a nível instintivo.
Quando isso acontece da forma que deve acontecer, e essa criança vai para o mundo dessa forma, e cresce, se torna um adulto, ela vai estar enfrentando perdas, pessoas queridas, né, vão morrer, e ela vai sentir tristeza, uma emoção natural diante da perda, ela pode ficar de luto, também uma resposta instintiva natural a partir da perda, mas ao mesmo tempo ela continuará tendo preservada dentro dela a sensação de segurança profunda, a sensação de pertencimento, a sensação de pertencimento ao bando, a sensação de pertencimento a si mesma. E isso vai fazer toda a diferença para ela lidar com as adversidades da vida, com as perdas da vida, porque ela vai estar pousada dentro dessa segurança interna. E quando as coisas não vão bem, né? Às vezes o cuidador ele não teve isso, né? Do seu cuidador e, portanto, ele não tem isso para oferecer. E com isso a criança deixa de construir a partir daquela relação de apego essa segurança, esse pertencimento interno, e ele vai para o mundo levando uma experiência muito diferente, né? De uma insegurança interna que pode ser despertada a qualquer estímulo. E na perspectiva do Bodynamic, isso vai poder estar aparecendo, como eu falei inicialmente, nas diferentes estruturas de caráter. Embora o apego seja uma questão inicial, né, correspondente à existência, que é a primeira estrutura de caráter, né, o primeiro estágio, e onde se forma a estrutura de caráter da existência, quando a criança não tem um apego seguro, ela pode desenvolver diferentes defesas que vão variar entre a resposta de esquiva mental ou a resposta de se agarrar do emocional. As duas possibilidades dentro da estrutura da existência, né? Ou nas relações de dependência e codependência próprias da fase e da estrutura da necessidade, onde o tema é ritmo e necessidades. O apego também pode aparecer aí. Eu vou estar falando de uma forma mais detalhada um pouquinho à frente. Ou também ele pode estar aparecendo quando dependemos do nosso esvaziamento interno como forma de sobrevivência ao contato do outro. Essa é uma defesa da autonomia. E quando a gente vive isso como sendo uma estratégia de sobrevivência, a gente está vivendo o apego na coloração da autonomia. Mas a gente também pode estar vivendo o apego quando a gente se agarra intensamente ao fazer, né? A gente é aquele tarefeiro que faz e que faz e que faz, que é uma característica típica da estrutura da vontade. E só assim a gente se sente seguro, quando a gente sai fazendo pela vida. Então, quando a segurança da gente parte da nossa atitude de se agarrar ao fazer, a gente está revivendo o apego insuficientemente seguro na fase, as nossas ilusões românticas, ou até mesmo nas conquistas sexuais, como forma de segurança própria da estrutura do amor e sexualidade. Sempre eu estou falando em se agarrar, né? E quando isso não acontece, a gente vive uma insegurança interna profunda, né? Como se a gente fosse destruído. Aqui a gente vai estar falando de apego. Ou ainda, quando se a gente agarra com toda a intensidade das nossas opiniões, como sendo essa uma questão de vida ou morte, fazer o outro concordar com a minha opinião. Nesse caso, é novamente o apego sendo manifesto numa fase lá na frente, na fase da opinião. E, finalmente, quando nos agarramos intensamente à tarefa de nivelar o tempo todo, tão característica da solidariedade, ou então a performance, tendo que ser o melhor o tempo todo, como uma questão de sobrevivência, ambas características, né, da posição precoce e tardia da última estrutura, que é a solidariedade performance. Então, aqui eu dei uma varredura para exemplificar de que forma o apego pode aparecer nas várias estruturas. Então, o apego seguro nos dará base para que a gente possa seguir adiante nas várias etapas do desenvolvimento, com a sensação de segurança interna e de pertencimento. Somente depois que a criança sente, vive experiência, onde ela possa ter realmente, né, se agarrado no direito de existir,
né, com segurança, né, com proteção e com pertencimento, aí ela passa para um segundo momento da evolução da capacidade de se relacionar com o outro, que se chama o vínculo. Né? E o que é o vínculo? O vínculo é aquilo que ata duas coisas diferentes completamente do apego que cola, que gruda. Né? O vínculo, ele ata duas coisas, mas não deixa grudado. Né? Para o Borinamic, o vínculo vai estar acontecendo desde essas 6, 8 semanas após o nascimento até 1 ano e meio de vida. E vai corresponder à segunda etapa do desenvolvimento dentro do modelo do Borinamic, que chamamos de necessidade. Né? O tema principal nessa fase vai ser o ritmo e as necessidades. É a forma de contato entre o bebê e o cuidador, mãe e cuidador, vai ser inicialmente aquele contato contido, não é mais o contato misturado, fusionado, é o contato contido, né? E aos pouquinhos, de uma forma progressiva, esse contato vai se transformando no contato com campos energéticos sobrepostos, onde essa área de sobreposição vai ser cada vez menor. A criança sente fortemente a presença energética dos seus pais, né? As fronteiras físicas vão continuar se desenvolvendo, ela vai continuar tendo sensações sobre a pele, à medida que ela é tocada, à medida que ela vai para o banho, à medida que ela é secada, à medida que ela está no colo. Cada vez mais ela vai tendo consciência sobre essa fronteira que separa o dentro do fora. Né? Essa fronteira vai estar se desenvolvendo desde o segundo trimestre de gestação até 1 ano e meio. E ela também começa a formação, muito inicialmente, das fronteiras pessoais. O que são fronteiras pessoais? São, para o Borinamic, né? São as fronteiras que vão estar delimitando o meu espaço pessoal em relação ao mundo que me circunda. Né? Então, todos nós deveríamos ter, né, fronteiras pessoais, todos nós temos um espaço pessoal, que, em última instância, é um campo energético que nos circunda. Só que muitas vezes a gente não tem consciência sobre essa fronteira, muitas vezes a gente tem vazamentos nessa fronteira, muitas vezes a gente não tem nenhuma relação com essa fronteira, e claro que quando isso acontece, a gente facilmente vai deixar a porta aberta para quem quiser entrar, né? Então, isso é um belo tema de terapia. Né? Então, nesse momento, né, da fase da necessidade, né, o centro da criança, que inicialmente era um pontinho dentro do espaço pessoal da mãe, ele começa a se expandir, né? Deixa de ser um pontinho e passa a ser uma área. E o espaço pessoal, que antes era só o da mãe, durante esse período da necessidade, ele começa também a se expandir. Né? A conexão com o cuidador é fortemente energética e o ego corporal continua se desenvolvendo. Né? A criança começa a sentir o seu espaço dentro do espaço da mãe, né? Ela tem o campo lá energético dela dentro do campo da mãe, né? Nesse momento onde o espaço da mãe está contendo, né, o espaço da criança. Ela se sente nessa altura, à medida que ela já se sinta segura no seu direito a existir, ela vai agora explorar um outro tema, que são os ritmos e necessidades, através do vínculo com o cuidador. É vivenciando inúmeras vezes a experiência de fome e saciedade, desconforto, conforto, frio, quentinho. Pedir contato nessa fase, a criança aprende a pedir contato, a estender os bracinhos para pedir contato. Pedir contato, alcançar o contato, que a criança vai cada vez mais sentindo segurança na relação, naquele vínculo, e também em relação ao seu ritmo, ela vai conhecendo o seu ritmo e vai tendo segurança em relação, né, ao seu próprio ritmo e à satisfação das suas necessidades. Isso é fundamental, né, para que ela possa lidar, né, na vida adulta com o seu próprio ritmo e com suas necessidades, bem como é fundamental para que ela vá começando a construir uma janela de tolerância, né? E que ela vá aprendendo nas fases seguintes, essa é a base,
para que ela possa ir aprendendo nas fases seguintes a esperar. Eu estou com fome, mas o mundo não vai acabar se eu não comer exatamente agora. Mas na fase da necessidade é como se o mundo acabasse, porque a criança ela não tem necessidades, ela é as suas necessidades. Então, aquele choro desesperado da criança que está com fome é porque, na experiência dela, o mundo está acabando. E é fundamental que o cuidador esteja ali espelhando as necessidades da criança, espelhando em sintonia com as emoções da criança, para que ele possa decodificar, colocar uma legenda, né, adequada àquilo que o bebê está vivendo e possa atender a criança naquilo que ela está demandando, né? Então é fome, você chora de fome, vem cá, vamos mamar. Tá com soninho, vamos dormir, vamos descansar, vem pro colinho da mamãe. E à medida que o cuidador vai dando uma legenda, a criança vai se construindo, se entendendo em relação ao seu ritmo e suas necessidades, né? Ela vai tendo cada vez mais consciência sobre isso, vai aprendendo a nomear esse aspecto do seu ser. Nessa fase, a criança começa a falar o primeiro não. E a primeira forma do não da criança é cuspindo o peito da mãe, né? Então, é um não corporal. Há momentos que ela vai querer estar no colo, grudadinha, agarradinha, não tanto grudadas, muitas vezes juntinho, mas há momentos que ela vai estar muito bem sozinha, né? E é muito importante que o bebê seja encontrado nesse ritmo, né? Que o cuidador, quando veja o seu bebê sozinho, brincando com as mãos, explorando os pés, que ele não entre em angústia a partir do vínculo mal vivido, insuficientemente seguro, vivido na sua relação, nas suas relações parentais, e invada a criança a partir da sua angústia. Quando isso acontece com muita frequência, é muito ruim, porque a criança vai ser o tempo todo, muitas vezes, invadida por uma questão do seu cuidador, onde nessa cena ela vai ser atropelada e ela vai ser impedida de viver as suas descobertas, né? A partir do seu ritmo, a partir das suas necessidades. Então, é muito importante que o cuidador ele tenha esse espelhamento, né? E não invada o campo da criança com o seu campo, com as suas necessidades e com suas questões de apego, de vínculo, não bem resolvidas. Então, se o bebê ele não tem assegurado dentro dele o direito de existir, apego, ele provavelmente ele vai ter dificuldade de viver o vínculo, né, que tem a ver com seu direito ao ritmo, ao seu ritmo e suas necessidades, né? O tempo todo eu estou falando que o apego é a base de tudo. Então, de fato, né, se a criança chega num nível do seu desenvolvimento que ela não tem assegurado o direito de existir, claro que o direito aos ritmos e às necessidades já vão começar de um lugar enfraquecido. E assim vai, né, o efeito cascata. Para construir um bom vínculo, tem que ter tido um bom apego, né? Uma segurança quanto ao direito de existir, uma segurança construída internamente, uma sensação interna de pertencimento. O vínculo vai também, assim como o apego, precisar demais da confirmação do cuidador, né? E essa confirmação vai se dar nessa leitura, nessa decodificação, nessa disponibilidade para estar lá para atender, né, aquele bebê. Então, quando as coisas vão bem nessa fase, na fase da necessidade, no modelo do Body Dynamic, essa criança vai sendo encontrada, né, à medida que ela vai demandando, e ela vai tendo a experiência de ser suficientemente atendida. Isso não quer dizer atendida com perfeição, nem todas as vezes. Eu estou falando suficientemente, né? Muitas vezes, né? E ela vai tendo essa experiência, ela vai seguir, né, para as outras fases e para a vida adulta, sabendo perceber o que é que ela necessita, sabendo nomear o que é que ela necessita, sabendo buscar o que ela necessita, tendo uma janela de tolerância em relação à espera para ser atendida naquilo que ela necessita.
E quando ela busca, né, realizar, satisfazer uma necessidade com uma determinada pessoa e essa pessoa não pode, não tem aquilo para dar naquele momento, ela não fica presa se sentindo abandonada, porque a amiga não tinha disponibilidade para conversar comigo nesse momento que eu busquei. Uma criança que seja tenha um vínculo suficientemente bem, ela simplesmente vai buscar atender aquela necessidade de contato com outra pessoa. Aqui é um quadro, é uma dinâmica de uma necessidade equilibrada, uma estrutura de necessidade equilibrada, onde a pessoa, o adulto, criança ou adulto, não fica preso às faltas. Se ali ele não encontra o que ele precisa, ele vai buscar em outras pessoas, ele vai buscar em outras fontes. Mas quando as coisas não vão bem na fase do vínculo, né? Quando a criança é invadida pela demanda da mãe, quando a mãe não consegue enxergar que existe uma demanda, ou quando a mãe não consegue decodificar, colocar uma legenda adequada àquilo que a criança está demandando, né? O que é que vai acontecer? A criança vai ter as experiências repetidas, né, de não ter a sua necessidade confirmada, de não ter o seu ritmo confirmado. E o que é que vai acontecer? Ela vai para a vida, enquanto adulto, sem ter a menor noção do que ela precisa, sem saber nomear o que ela precisa. E o que é que vai acontecer? Né? Como é que ela vai seguir? Como é que ela vai entrar nas relações? Muito provavelmente ela vai entrar em relações fusionadas. Porque se eu não sei o que eu preciso, e normalmente são pessoas que têm um olhar atento ao que o outro precisa, porque foi essa experiência enquanto bebê, com a mãe, com o cuidador, né? Ela vai ter um olhar atento ao que o outro precisa. Então, ela vai se fusionar ao outro para atender às necessidades do outro, porque essa é a forma como ela se preenche. Então, ela vai ter essa tendência, que é a base das relações de dependência, né? E de codependência. Quando esse desencontro acontece dentro dessa fase, no momento em que a criança tá um pouquinho maior, né, na idade, e ela já teve a experiência de ter tido um bom vínculo, de ter tido uma boa, um cuidador atento, que tenha feito uma boa leitura, né, e decodificação da demanda dela, mas algo acontece. Às vezes, o cuidador começa a trabalhar, acaba os 4 meses, né, de licença, volta para o trabalho. E a babá, a avó, né, que fica no lugar do cuidador, não tem a mesma sensibilidade, não tem a mesma capacidade de espelhamento e vai fazer uma leitura errada da demanda da criança. A criança quer colo, né, o cuidador dá um brinquedo. A criança quer colo, o cuidador dá uma comidinha. Então, quando isso acontece, a criança ela vai até saber o que é que ela precisa quando ela cresce, né? Mas ela não vai saber pedir o que ela precisa de uma forma clara e concreta. São aquelas pessoas mais desconfiadas e que acreditam que nunca vão ter aquilo que elas precisam. Então, dentro de exemplos, né, no precoce, a criança, o adulto, ele vai ser aquele que vai falar assim: se minha família está bem, eu estou bem. Né? E aí, quando o namorado, a namorada chama para assistir um filme, né? Qual o filme que você quer assistir? Ah, você escolhe, o que você escolher está bom para mim. Né? Vamos jantar fora? O que é que você quer comer hoje? Quando você quer ir? Você decide. O que você escolher está bom para mim. Né? Eu imagino que muitos de nós, né, nos reconheçamos ou conhecemos pessoas nesse lugar. Né? Já o tardio, ele vai falar que ninguém me dá aquilo que eu preciso. Vão ser pessoas mais críticas, excessivamente críticas, e vão ter uma ausência da experiência de saciedade. Nunca vão estar satisfeitos, sempre vão estar desconfiados. A projeção vai acontecer de uma forma muito presente nas crianças que tiveram problemas com apego e vínculo. Se tornam pessoas que vão ter a tendência a projetar a, o seu, a sua experiência interna, né, de desconforto, de mal-estar no outro, porque eles vêm dessa experiência. Né? É a fase em que realmente o outro era responsável pela sua existência, na fase da existência, ou o outro era responsável
né, por atender às suas necessidades, fase na necessidade. O outro não conseguiu desempenhar esse papel tão fundamental, ele vai para o mundo buscando um outro que faça isso, né? Repetindo essa busca e repetindo essa falta, né? Porque ele não vai encontrar alguém, né, que ocupe esse lugar, que mesmo que encontre alguém que se acople numa relação de dependência e codependência, como são adultos, né, a falta da criança, né, vivida no passado vai continuar existindo dentro de cada um. Então, essa fixação na experiência da falta, ela pode ocorrer e a pessoa pode realmente insistir na busca por alguém que atenda essa demanda, né, dessas fases tão primitivas da existência, o direito de existir, e da necessidade, o direito ao meu ritmo, às minhas necessidades. Atualmente, muitos pais podem ter problemas de soltar isso, eu percebo no próprio consultório, né? De soltar os seus filhos. E muitas vezes isso se dá a partir do seu apego mal vivido, né? A partir de uma geração em que os pais dos pais, os cuidadores, tiveram que já que encurtar, né, o tempo de presença, né, com o bebê, porque tiveram que voltar para o trabalho aos 4 meses de idade, né? Então, esse afastamento no tempo do cuidador, da mãe, do pai, né, de quem tiver, quem seja o responsável, né, por esse papel, né, com o bebê. Pode ser o tempo do trabalho, pode ser o tempo daquele adulto, mas não é o tempo da criança, né? A fase da necessidade vai até 1 ano e meio, né? Então, esse primeiro ano de vida é fundamental que o bebê tenha um cuidador atento, com capacidade de espelhar, com disponibilidade para estar ali presente naquele campo e disponível, né, para exercer a função, né, de cuidador. Quando, enquanto adulto, é, a gente tem uma necessidade enorme de tocar a pessoa, de ver a pessoa, de pegar a pessoa. Muito provavelmente, isso são sinais de questões do apego e do vínculo não bem vividas, né? Se o apego for frágil, o vínculo vai ser frágil e essa pessoa não vai chegar na conexão, né? Então, aqui a conexão é o ponto-chave, né, dessa escala. A gente vai estar falando da conexão. Mas quando o apego é bem vivido, o vínculo é bem vivido, a criança tem construído dentro de si o seu direito de existir, a sua segurança interna, quanto à sua existência e pertencimento ao bando, e pertencimento a si mesma, consequentemente, né? Bem como ela tem uma boa relação com o seu ritmo, com suas necessidades, se ela está com sono adulto, ela respeita isso, se está com fome, respeita isso, né? Se está com sede, está ali no trabalho, na reunião, ela se levanta, vai pegar água, ela respeita, ela tem uma relação direta, né, com sua pulsação, né? Ela, isso são sinais de que ela teve um bom apego, um bom vínculo, e aí sim ela vai estar em condição, enquanto criança, de entrar numa fase seguinte, que é da autonomia, seguida da vontade, onde a conexão, a forma de conexão começa a ser explorada, né? Então, a conexão, a relação na forma de conexão vai estar sendo desenvolvida com a criança no período da autonomia e uma parte da estrutura do período da vontade. A autonomia vai estar acontecendo entre 8 meses e 2 anos e meio. A vontade é entre 2 anos e 4 anos. Então, a conexão vai estar sendo desenvolvida entre um ano, 1 ano e meio e 3 anos de vida, né? Aqui a gente tem autonomia inteira, não é? Onde a criança ela começa a engatinhar, ela começa a andar. O tema dela os impulsos e curiosidades para explorar o mundo, é a saída da simbiose, né? A criança começa a ter impulsos a partir de dentro, né? De explorar, né, esse ambiente para além da relação ali com a mãe. As fronteiras pessoais estão sendo construídas, o eu, você, né? O centro vai se expandindo, o centro da criança, o espaço pessoal da criança vai se expandindo. A criança
vai soltando a conexão energética com o cuidador, ela literalmente vai voando pela casa, né? Correndo ou engateando, né? Quem tem experiência com criança nessa idade vai concordar comigo. Então, aqueles voos, aquelas idas para, né, para um lado, para o outro, né? E o adulto tendo que lidar com isso, respeitando esses voos, né, da criança e, ao mesmo tempo, ali presente, atento, para quando a criança olha para trás, o cuidador está ali para ela. Então, nesse caso, né, se o apego é o grudado, o vínculo é aquele contido e depois a interposição, aqui, né, no contato com fronteiras, vai haver o quê? Vai haver um descolamento, né? E a criança vai dando os seus voos pela casa. E é engraçado que muitas vezes a criança para e se volta para olhar para o cuidador. E é muito importante que ela se assegure que o cuidador está ali, a- feliz com a conquista dela, aprovando a conquista dela, apoiando a conquista dela, vibrando junto com ela. Isso é conexão, né? Diferente, né, da cola, né? Diferente da ligação. Isso é conexão, porque existe um espaço, uma distância. Nesse momento ainda muito pequena, né? Mas na vida adulta essa distância pode se ampliar, né? Pessoas que têm uma conexão forte, pode uma estar no país, outra está no outro continente, e a conexão profunda continua existindo. Tudo isso vai sendo construído, então, aqui, nesse momento, né? Onde a criança, a partir dos seus impulsos internos, sai para explorar o mundo, o ego corporal ele continua sendo desenvolvido, é de 0 a 4 anos, o ego individual, né? Ele também já está se desenvolvendo entre 2 e 10 anos, né? Então, é uma fase muito importante nessa construção da conexão. A vontade também vai entrando, porque pega o início da vontade, né? Onde aqui o tema é escolhas, consequências, força, tem muitos temas. A vontade é uma fase que tem muitos temas, né? E é quando a criança começa a falar não com toda a intensidade. Muitas vezes isso gera um desafio muito grande para os pais, né? E as fronteiras já estão ali, né? Pessoais, né? Bastante desenvolvidas, né? E aí ela começa a desenvolver as fronteiras territoriais, o centro está expandido, o espaço pessoal, a criança e os cuidadores soltam completamente a conexão energética, né? Nessa fase. A criança agora pode se sentir completamente separada dos seus pais, dos seus cuidadores, mais potente à medida que ela tem um maior número de músculos sob o controle voluntário, né? Então, à medida que ela tem o domínio, né, sobre um maior número de músculos, o que é que acontece? Ela se sente mais potente, com mais força, inclusive para escolher o tema aqui é escolhas. O que eu quero fazer e o que eu não quero, né? E a partir daí ela vai se manifestar. Então, a conexão vai estar nessa janela, né, sendo construída. Ela ocorre quando a criança começa a ser capaz de se mover para longe e criar o seu próprio espaço pessoal, não mais dentro do espaço pessoal da mãe. Agora, o espaço pessoal dela é dela. Ela começa aqui, na conexão, aprender a usar o apego e o vínculo dentro de si mesma, né? Ela se torna capaz de sentir a conexão a partir daí. O apego e o vínculo vão estar se transformando na conexão, desde que tenham sido bem vividos, cada um no seu tempo, né? A criança pode se afastar e ela sabe que quando ela olhar para trás, né, o cuidador está ali para ela. Isso vai estar acontecendo em vários níveis, né? Mas a gente está vendo aqui o início da construção da conexão. A partir de agora, a criança está conectada a si mesma. Ela está salva em seu próprio ser, né? Em seu direito de estar aqui, no mundo, né? De estar dentro dela. E ela não vive o mundo, não interpreta o mundo como sendo um grande inimigo. Ela pertence a esse mundo, né? Ela aprendeu a pertencer desde o apego. E esse pertencimento se fortaleceu durante o vínculo. Ela tem a sensação, bem mais, né? A sensação como as pessoas que têm questões com apego e vínculo, de estar apegada a quem ama.
né? Ela simplesmente ama, mas não tem o apego. Ela pode passar, ela pode até, né, se distanciar, mas a presença do outro continua presente dentro dela, né? Então ela ama o outro e, ao mesmo tempo, ela ama a si mesma, né? Ela pertence, ela começa a pertencer a si mesma, né? Além do pertencimento ao bando, né? É quando a criança começa a ser capaz de dormir na casa do amiguinho, né? Muitas vezes a criança que não está preparada para isso, né, lá com seus 3 anos, às vezes ela teve um apego que não foi o suficientemente bem vivido, tem um vínculo insatisfatório, aí vai dormir porque os amiguinhos todos vão dormir na casa do amiguinho. Aí chega meia-noite e ela começa a chorar, né? Aí a mãe, o pai, o cuidador liga para a mãe e fala, deu defeito, né? Aí a mãe e o pai vão buscar a criança de madrugada. Isso é muito comum. E quando isso acontece, a gente pode acreditar, desconfiar que tem questões aqui do apego, questões aqui do vínculo. A partir desse momento, a criança pode realmente, quando a base foi bem feita, se conectar com os outros, inclusive manter essa conexão na distância. Esse é o tema. A partir disso, a pessoa adulta pode estar longe, né? Pode estar em outro país, pode estar, né, em outro continente, sem ver quem ela ama, né? Mas ela sabe que o outro mora em mim, né? Ela sente isso. Ela pode se segurar, né? Inclusive essa certeza no seu centro, né? Que é a base do nosso ser. É o lugar onde nós ancoramos, na perspectiva do Biodynamic, o nosso centro, né? Ela pode se manter dentro das suas fronteiras, é outro conceito do Biodynamic, né? E assim como ela pode manejar a sua energia, outro conceito do Biodynamic, né? Para que ela possa manejar essa experiência. Então, centramento, fronteiras, manejo de energia são habilidades do ego profundamente estudadas pelo Bodynamic. E nessa fase, né, até os 3, 4 anos, a criança está desenvolvendo tudo isso, o que vai estar possibilitando ela estar por si, né, na sequência disso. Então, ela consegue literalmente ir para o mundo e se conectar com outras pessoas, claro que à medida que ela se torna, que ela vai crescendo, esses voos vão se ampliando, né? Deixa de ser a casa do amiguinho, né, para passar a viajar na adolescência, passar, né, com os amigos, né, passar uma semana fora, né, mais adiante sair da casa dos pais e por aí vai, né, progressivamente. Diferente vai bem nessa base, a pessoa tem a sensação de que agora eu pertenço a mim. E desse lugar eu posso depender do outro. Mas caso o outro não tenha aquilo que eu preciso, eu vou buscar em outro lugar, né? Esse é o exemplo completamente concreto, né, de um apego e de uma necessidade equilibradas, né? Ela vai buscar, ela não tem dificuldade de pedir ajuda, né? Mas se aqui não tem, eu vou buscar em outro lugar. Então, a palavra para isso dentro do Bodhinamic, é interdependência. Então, a criança, nós começamos com dependência total, na existência e na necessidade, né? E se tudo vai bem, a gente passa para a fase seguinte, na autonomia, que é a independência total. A criança da autonomia é somente eu e eu. Se ela se perder da mãe no shopping, né? Isso lá entre, né? Lá com uns 2 anos, 2 anos e meio, a experiência dela é que a mãe se perdeu dela, porque ela está no mundo a partir de si. O outro não está existindo para ela nesse momento. Então, aqui é independência total, né? E então, quando ela é apoiada para viver isso, né, e desenvolve lá, né, o que ela precisa para estar equilibrada nisso, ela vai para a interdependência, né, onde nós dependemos uns dos outros, porque no bando nós temos mais segurança. Mas isso não faz da gente ser escravo de ninguém. O contato vai ser uma extensão da conexão. Ele poderá acontecer, ele vai se desenvolver a partir do contato e ele vai ser vivido a partir do ego individual, do ego de papéis. Então, a depender, né, de como eu esteja no meu ego individual, a partir do papel que eu exerça, né, como amiga, como mãe, como filha, como professora, eu vou ter contatos diferentes, né, com a mesma pessoa, com diferentes pessoas. Para que a gente estabeleça contato, a gente não precisa estar em conexão, né? Mas a gente pode estabelecer o contato com conexão.
né? Quando eu falo de conexão, eu sigo para o conceito fundamental, né, do Body Dynamic, que é conexão mútua, né, que tem como base a dignidade, né? A gente poder estar conectado com o outro, sendo quem a gente é na nossa base, nos nossos princípios, na nossa ética. Então, a conexão mútua para o Body Dynamic é a nossa força propulsora, né? E é um desafio constante, né? A gente equilibrar, sustentar a nossa dignidade e, ao mesmo tempo, estar em conexão com o outro. Então, o apego, né? Falando mais um pouquinho do apego. O apego é um processo que vai estar sendo construído desde cedo, né? Que vai ser tá atrelado à construção da sensação interna de pertencer, né? Que vai se tornar conexão. O apego é um passo no caminho do pertencimento, né? A partir daí vamos pertencer ao bando, né? E também vamos pertencer a esse mundo. Eu, você e todo mundo. Isso é conectividade, né? Essa sensação de conexão profunda que vai para além dos seres humanos, envolve todos os seres vivos, envolve toda a natureza, né? Essa experiência de conectividade. Apego é a raiz do pertencimento. Mas primeiro, a gente precisa pertencer a nós mesmos. Esse pertencimento tem que ser construído dentro de nós mesmos. Se isso não é construído a partir de um bom apego, de um bom vínculo, enquanto adulto a gente vai buscar o pertencimento fora da gente, muito provavelmente a gente vai recair nas questões do apego. É quando a gente vai ficar magoada porque não foi chamada, convidada para aquele aniversário. É quando a gente vai ficar super ferida e destruída quando o outro não concorda com a minha opinião. É quando a gente vai ficar arrasada quando a gente descobre que aquele que a gente escolheu como príncipe encantado não é nada de príncipe encantado, é um ser humano igual a todos os outros, com qualidades e defeitos. Então, aqui é a gente buscando o pertencimento no outro, né, entre os amigos, no casal, onde for, sem ter o pertencimento construído dentro da gente mesmo, como fruto de um bom vínculo, de um bom apego e de um bom vínculo, né? O sentimento de pertencimento vem de dentro, não é algo que a gente decide. A partir de agora eu vou pertencer, né? Eu tenho que sentir que pertenço. E isso é uma construção. Por isso, o apego é muito importante para o bebê e pode ser uma catástrofe no mundo dos adultos, né? Muitas pessoas foram muito prejudicadas, né? Porque não tiveram um apego adequado. E por isso têm dificuldade de vínculo, né? E partem na vida adulta acreditando que estão se conectando, mas, na verdade, elas estão vivendo questões do apego, onde terminam, de uma forma ou de outra, se escravizando ao outro, né? Quando dependem do outro, da aceitação do outro, da resposta do outro para que eu me sinta conectada, né? Isso não é conexão, isso é apego. A conexão ocorre quando podemos nos separar e ainda assim sentir que eu estou para o outro e que o outro está para mim, mesmo à distância, né? Não significa que não sentimos falta, que a gente possa entrar de luto quando a gente perde alguém, mas a gente continua existindo, a gente continua tendo a sensação de segurança dentro da gente, né? Podemos sentir como somos interdependentes e também não vamos morrer se o outro morrer. A gente fica triste, a gente fica de luto, a gente sofre, mas a vida continua, né? A vida segue. O outro não é o único no mundo, né, capaz de satisfazer as minhas necessidades. Uma das coisas, quando nos conectamos, é que quando precisamos alcançar o outro, a gente tem, quando a gente faz disso uma tarefa, de estar sempre tendo que alcançar o outro, né, colocando no outro a responsabilidade de nos fazer se sentir bem, seja porque a gente, né, pertence ao grupo, seja porque o outro concorda comigo, na verdade, a gente está agindo dessa forma pela falta de uma série de habilidades que a gente deixou de desenvolver para além de um apego mal vivido e de um vínculo mal vivido. Então, né, como adultos, né, se a gente teve um apego que não foi bem vivido, um vínculo que não foi bem vivido, o que que a gente pode fazer, inclusive numa terapia, né? Uma das coisas é a gente desenvolver nosso centramento,
né? O lugar de pertencimento dentro da gente. Outra coisa é a gente desenvolver as nossas fronteiras, né? O que separa quem eu sou, o meu mundo, do mundo que me circunda. Uma outra coisa é a gente desenvolver nossas habilidades de manejo de energia, né? E quando meu medo sobe, né? Porque o outro não concorda comigo, na minha opinião, eu poder manejar isso, me sustentar no meu centro, me manter nas minhas fronteiras e lidar com aquela situação sem me agarrar como se aquilo fosse uma questão de vida ou morte, né? Quando, a partir daí, eu consigo lidar com a realidade, grounding e teste de realidade, outra habilidade, sem querer mudar o outro para que o outro me provenha uma experiência satisfatória. E eu posso, a partir daí, lidar com a realidade da forma que ela se apresenta, né? Então, são habilidades que vão nos sustentar e vão nos possibilitar a gente se posicionar no mundo a partir de nós mesmos, né? A conexão é possível quando sentimos que não precisamos do outro para viver. A conexão é quando podemos fazer escolhas, né? Podemos escolher a partir de dentro e não a partir de uma dependência. Quando nós pertencemos a nós mesmos, quando temos um bom centramento, boas fronteiras, um bom grounding, né, um bom manejo de energia, um bom posicionamento, são habilidades básicas para a gente estar no mundo de uma forma inteira, né? Então, quando a gente desenvolve tudo isso, a gente não precisa ter medo, não precisamos pertencer ao outro, porque já pertencemos a nós mesmos. Isso faz toda a diferença. A gente tem a segurança de saber que a gente pode ficar em pé sobre as nossas próprias pernas. A gente não precisa do outro para estar compondo a nossa existência, né? O nosso posicionamento, nem o nosso bem-estar. E podemos segurar isso no nosso centro, dentro das nossas fronteiras, né? Manejando a nossa energia, no aqui e no agora, e nos posicionando, né? Em cada situação da forma como a vida se apresenta. Isso é um requisito fundamental para que a gente possa pedir ajuda ao outro, sustentando a nossa dignidade. Porque eu me tenho, eu estou sobre minhas pernas. E se você não pode me ajudar nessa questão, eu posso ficar triste, eu posso ficar frustrada, mas eu vou buscar em outro lugar. Isso é a liberdade, que isso é possível quando a gente pertence. Se não conseguimos ficar né, com a gente mesmo, a gente se perde de nós e, consequentemente, a gente se perde de outro. E com isso a gente vai perder a nossa dignidade, a nossa individualidade, o nosso valor, né, a nossa individualidade nesse mundo. E facilmente, desse lugar, a gente se torna escravo do outro. De uma outra forma, né, quando a gente tem o nosso grounding, né? Fica em cima das nossas pernas, a gente está ancorado no nosso centro, a gente está sustentando as nossas fronteiras, a gente está manejando todas as emoções que surgem a partir das situações da vida. E a gente está se posicionando nesse lugar, sustentando a nossa dignidade, a nossa individualidade, né? O nosso alto valor, a gente vai poder pedir ajuda, lidar com as adversidades, buscar em outro lugar, oferecer ajuda, seguir fazendo parte do bando, né? E ao mesmo tempo sentindo o pertencimento a esse bando e sentindo e vivendo o pertencimento dentro de nós mesmos. Então, sobre o tema, é isso que eu pensei em trazer, né, para vocês, e eu gostaria de agora, nesse momento, abrir para caso vocês tenham algumas perguntas, comentários, e a gente possa, a partir de agora, conversar a respeito, né? Então, alguém tem